trabalhador que trabalha há 10, 20 anos não consegue ter uma casa. Então temos que ter condições. Estamos em condições que temos saúde. Primeiro. Obrigado, senhor de Freitas. Bem, eu queria primeiro saudar os ouvintes em casa, saudar a todos os trabalhadores neste dia especial para nós, fazer referência de que este não é um dia de celebração. É preciso termos atenção a isso, porque estaríamos a celebrar o quê? Essa é a pergunta. Esse é um dia de reflexão, até porque o colega do Simprof já fez referência a isso, como é que essa data surgiu, por conta de uma classe trabalhadora em Chicago, que foram martirizados num protesto para melhores condições de trabalho e de salário. E todos os dias, 1º de maio, todos os anos, principalmente nos países em que é feriado, é preciso refletir naqueles que deram a sua vida. Foram barbaramente massacrados, alguns e outros torturados, para melhorar as condições de trabalho, redução da carga horária, melhores condições de trabalho, melhores condições de salário. Eu digo que é um dia de reflexão porque são poucos os segmentos da classe trabalhadora angolana que têm motivos para celebrar. Poucos mesmo, poucos. E há tempos eu vi uma entrevista do Manuel José, ex-técnico dos Palancas Negras, que disse a uma cadeia portuguesa, salvo erro, que ele não voltaria para trabalhar em Angola, nem que fosse como Presidente da República. Nós todos já pensamos que o cargo de Presidente da República é invejável, afinal é alguém que nem sequer quer vir trabalhar como Presidente da República. Por que eu digo isso? Eu estive de banco ontem, não é? Saí esta manhã, venho do Hospital Municipal do Cambiote e, infelizmente, o pessoal do setor da limpeza está em uma greve técnica. Por uma razão muito simples. Vão a caminho de um ano sem salário. Um ano sem salário. Mas eles estão todos os dias no local de serviço. Os trabalhadores de limpeza não estão trabalhando. Isso é transversal a todos os outros hospitais municipais. Por quê? Porque unicamente o Estado, que é o ente que deve, pode não proporcionar emprego para todos, mas deve garantir para que a empregabilidade seja um fato, decidiu, desde junho do ano passado, não pagar as ordens de saque aos empresários. Quando a ministra Vera gaba-se que o Estado está com responsabilidade salarial, porque está a pagar o setor público, esquece-se que ao não pagar as ordens de saque aos empresários, está a vetar o setor privado de pagar os salários. Então é culpa do Estado desses funcionários não terem salário. São quase um ano, pais de família, jovens estudantes. Que motivo terão eles para celebrar o 1º de maio? Nenhum. Isso é que eu disse que aqui não há muitos motivos para celebrar. Há motivos para refletir. Veja, fora esses que estão há quase um ano sem salários, falo dos trabalhadores de limpeza dos hospitais, falo dos trabalhadores de segurança, falo dos trabalhadores de jardinagem, todos esses e outras empresas, até os fornecedores de medicamentos, etc., que dependem dos hospitais também. Fora esse, vamos aos que estão, alguns que estão de facto empregados. O setor privado em Angola hoje recorre muito para aquele que nós até podemos considerar informais, porque não tem uma fiscalização conforme. Hoje, a maior parte das pessoas que trabalham no setor privado não tem sequer acesso ao salário mínimo nacional. Eles trabalham em cantinas, trabalham nessas farmáciazinhas que estão postos de venda de medicamentos, que chamam farmácia, e ganham 15, 20, 30 mil kwanzas por mês. Pais de família. Com elevado custo da cesta básica hoje, o que dizer de alguém que no final do mês espera 30 mil kwanzas? Nem há tempo, às vezes cai de 2 em 2 meses, pagam-lhe um. E nós não estamos aqui a falar ainda dos desempregados, estamos a falar mesmo da classe trabalhadora. 30 mil kwanzas. E para terminar, vamos pôr de parte esses, vamos para aqueles que o Estado criou um segmento que eles chamam, vamos fomentar o empreendedorismo para gerar emprego. Meu amigo, hoje quem é empreendedor sabe como é que a situação no país está. Maior parte das pessoas que tinham 5, 6, 7 colaboradores,
hoje reduziram para 1, 2 ou 3 colaboradores por causa da situação socioeconômica. Ou seja, as condições socioeconômicas do país levaram com que muitas empresas, das mais pequenas, né, conforme diz conforme classifica o Ministério da Economia, das micros, pequenas, médias e grandes empresas, quase todo mundo nos últimos 3 anos foi forçado a despedir grande parte dos seus colaboradores. E por final temos as nossas trabalhadoras domésticas, que infelizmente há casas que tinham 2, 3, uma lavadeira, uma que cuida da casa, alguém que cuida das crianças, uma babá, e hoje estamos com uma senhora a fazer o trabalho de 3 porque a condição socioeconômica das famílias está precária. Tiveram que despedir a lavadeira e a babá. A senhora que fazia os trabalhos de limpeza e cozinha que está a cuidar das crianças e lava a roupa 1 ou 2 dias da semana e continua a ter o mesmo salário. Então é preciso nós pensarmos o que é que temos para celebrar no 1º de maio. É difícil encontrar, talvez a senhora administradora da Sogeste, né, que tem um salário base de 15 milhões de kwanzas, ou o administrador executivo da Sonangol, ou os técnicos quadros sêniores da AGT, talvez esses. Mas a classe, que não existe praticamente, a classe que mais existe no país, dos funcionários públicos, quer afeto à saúde, quer afeto à educação, quer afeto à administração pública, a classe do setor privado, que eu já fiz referência aqui, os nossos trabalhadores domésticos, etc., dificilmente conseguem chegar a um 1º de maio e alegrarem-se por serem uma classe. Hoje é dar graças a Deus por teres um emprego, mas se alegrar por ser trabalhador, não creio que tenhamos muitos motivos para fazer. Muito obrigado, Gé de Freitas. Paulo Cata, o Dia do Trabalhador é uma data para celebrar, mas muitos trabalhadores ainda vivem em condições precárias, tá? Como foi dito aqui no início desta conversa. Pode, portanto, o 1º de maio, portanto, trazer uma alegria à classe trabalhadora ou então uma dignidade? Não. O meu evento é dignidade. Traz sim análise de como nós devemos seguir e lutar com quem, não é, tem essa obrigação de dar a felicidade e a dignidade na contribuição da classe trabalhadora. Mas não depende só simplesmente deles, né? Depende também de nós temos que olhar nisso. Falou muito bem, Israel, quando falou sobre esse assunto, por isso que levantou-me essa pergunta. Mas a dignidade, não traz. Não traz. Muito bem. Bom dia, Benedita Daniel, seja bem-vindo. Olá, bom dia aos ouvintes da Rádio Eclésia, bom dia, caros convidados, colegas, bom dia, senhor jornalista Diamantino, e muito obrigada. Nós agradecemos por ter vindo. Hoje é o 1º de maio, Dia do Trabalhador, portanto a Igreja celebra também o Dia de São José, padroeiro de todos os trabalhadores. E a sua avaliação em relação a esta efeméride, olhando para tanto a classe trabalhadora? Sim, como já disse, já acompanhei inicialmente os primeiros intervenientes, os convidados, falou muito bem o Geiel, falou o Cata e o Simprof, não é? Que é marcado para a nossa reflexão, não é? Embora temos comemorado nos nossos locais de trabalho como festas, bem disse o Geiel, mas sim é de reflexão, já falou-se do historial do início do 1º de maio, como se diz aqui, é uma luta, não é? É uma história que é secular, já estamos há mais ou menos mais de 136 mil anos, não é? 133 anos desde a sua consagração. Logo, é sim para reflexão aqueles que deram a vida a esta data, que é marcado como reivindicações, mobilizações e greves, não é isso? Hoje é o dia de refletirmos sobre aquilo que temos ganho ou aquilo que ainda nos falta como direito para as unidades empregadoras, não é isso? Estamos a falar do trabalhador. Logicamente, o trabalhador é aquele que depende de um patrão, não é isso? Daquele que o coloca. Caso contrário, seria apesar de ser setor privado e público, mas o trabalhador é aquele que depende de alguém para
oferir um salário mensal ou de acordo com aquilo que é o seu contrato, se é diário ou mensal. Então, esse dia é marcado como reflexão, mas para aqueles países já desenvolvidos, onde partiu a data, eles sim têm acompanhado esta data como um momento para reflexão, ou seja, para, se possível, fazer aquela reivindicação pacífica, no caso, não é? A manifestação pacífica. Mas nós aqui na África, em Angola, no Ambo, temos tido o Dia do Trabalhador como um dia de festa, não que esteja errado, mas se calhar é o conceito que nós temos de tentar ficar juntos. Como tem sido a nossa reflexão? Essa reflexão não existe, porque o país já tem tido momentos de greve. Os trabalhadores fazem greve em qualquer momento que quiserem. Então, tem se furtado dessa data própria para refletirem. Não tem se refletido sobre a data, no caso, mas existem as organizações sindicais que velam pelos direitos desses funcionários. Em todos os dias, todos os momentos, há uma greve, há uma reivindicação, mas o dia 1 não tem sido tanto escolhido para essa reflexão, para posteriormente reivindicar, mas sim de festas. Muito bem. Sim. Nobre Campangali, em Angola o desemprego é uma realidade cruel, especialmente entre os jovens. Como se justifica a comemoração de um dia do trabalhador quando milhões de angolanos estão à margem do mercado de trabalho? É verdade. Por isso é que eu, logo no início, eu dizia que precisamos refletir muito. A questão do desemprego é uma questão real, não só na juventude, em quase todas as etapas daquelas pessoas que desejam trabalhar. Mas nós, em Angola, temos acho que a nossa taxa de desemprego é muito elevada, porque nosso maior empregador é o Estado. Nosso maior empregador é o Estado. Estava o professor G, permita que eu trate assim. Também sou professor. Também é professor. Ele falou, ele trouxe uma questão que eu estava ontem estava a conversar com alguns amigos empresários que disseram que tem processo, os trabalhadores abriram-lhe um processo, porque ele deve os trabalhadores 6 meses, o Estado lhe deve 1 ano. Ele presta serviço a um hospital. Esses trabalhadores estão quase desempregados há 6 meses. Quando o trabalhador não leva, ou seja, que aqui temos pessoas que estão de desemprego, assim, do ponto de vista formal. Temos outros, de forma indireta, já estão no desemprego. Exatamente. Estão no desemprego. Isto é que nos preocupa. Quem devia os proteger é o Estado, E ele que causa dificuldade. Ou seja, o Estado em si tem dificuldade de garantir só o trabalho, garantir o emprego para os que já estão empregados. Já tem dificuldade. E imagine agora, Sr. Diamantino, ter que resolver os problemas dos que ainda não estão empregados. Porque tem pessoas que estão empregados, mas de forma indireta estão desempregados. Porque não podemos admitir, não se aceita que um trabalhador esteja 6 meses sem trabalho. Eu até estava a dizer com ele, isso se fosse num país um bocado desenvolvido, você tinha que declarar falência. Sim. Tem que declarar falência. E a Segurança Social tinha que agir. Os trabalhadores estão a sofrer. A par dos trabalhadores que prestam serviço aos hospitais, podemos encontrar, por exemplo, nas escolas. Nossas escolas também têm algumas empresas de segurança. Aqueles tios que estão aí de segurança. Ouvi que as empresas de segurança acordaram que iam subir o salário dos funcionários para 50 mil kwanzas. Olha, então nós estávamos há quase 23 anos de paz pagar 20 mil kwanzas a alguém que guardava a escola. E essas empresas também nunca receberam dinheiro. Esses funcionários também estão há 6, 7 meses. Os empresários pagaram até onde podiam com os seus próprios recursos, agora também não conseguem. E essas situações, essas nos preocupam, porque são trabalhadores que merecem dignidade. É isto que essas condições em que os trabalhadores são submetidos é que gerou aquele martírio de Chicago. Ou seja, que o que os outros fizeram há 120 e tal anos atrás, é provável que um dia aconteça aqui, porque os trabalhadores um dia vão ficar cansados. Os trabalhadores vão ficar cansados. Mas até que ponto o Estado angolano peca em proteger os direitos dos trabalhadores mais vulneráveis? Peca muito. O
Estado, enquanto patronato, ele peca. Ele peca. Vou dar aqui um exemplo. Hoje, dia 1, as centrais sindicais do nosso país promovem essas manifestações e há aí uma declaração conjunta, entregam ao patrão, nesse caso o Estado, que representa quase todos os trabalhadores. Infelizmente o Estado ignora todas aquelas recomendações. Eu digo sempre, eu estava a conversar com um colega lá, aquelas declarações, os sindicatos também se cansaram, agora é só mudar a data, as declarações são as mesmas, os problemas não são satisfeitos. Então, é isto. Eu estava a falar com a minha esposa, eu disse, olha, eu cresci a dizer assim, mais velho não mente. Mas desde que me tornei funcionário, os mais velhos que deviam resolver os nossos problemas, todos os dias nos mentem. Todos os dias nos mentem. E então, o Estado peca muito. Não só o Estado, também aqueles patrões. Nós também, cada um aqui pode ser um patrão, temos as nossas empregadas. Eu sei que eu não pago justo na minha empregada, porque ela sai para trabalhar, mas eu lhe pago em função daquilo que eu posso. Quando o meu salário atrasa, eu atraso com o salário dela. Quando o Estado não me paga, o Estado tinha de entender isso, que a cadeia de trabalho é assim. Exatamente. A minha empregada, a gestora já começou, mano, é porque a criança, não sei o que e tal. Sim. Eu não tenho. Dia 28, eu não tenho. Não está a falar nada. Então é que nós vamos sempre dar responsabilidade ao Estado, porque o Estado controla toda a máquina. O Estado, quando falhar um dia, é um colapso. Então, temos muito que evoluir. Muito obrigado. Paulo, os sindicatos têm se mostrado cada vez mais distante das lutas reais dos trabalhadores. Disse, portanto, há pouco tempo, o Nobre. O que é que está a falhar no movimento sindical angolano? Estão os sindicatos mais preocupados com a dignidade ou a luta pelos trabalhadores? Ou ainda há interesses pessoais? Muito obrigado, mas penso que o Estado está preocupado, mas só que o Estado é o mesmo que África os sindicatos. Porque os sindicatos têm duas alas. Como justificar esta proposição? Como justificar? É fácil. É só olharmos quando o sindicato prepara uma manifestação a um direito que é conjugal para todos, né? Até as pessoas que aplicam também vão usufruir daquele mesmo direito. Então, caberia ao Estado, né, ser mais flexível, mas só que o Estado sozinho não anda. É preciso criar uma massa de empresários fortes para poder alavancar a nossa economia e garantir maior taxa de empregabilidade. Então, o sindicato, então sim, lutam todos os dias para que nós possamos estar bem, principalmente o sindicato da educação. Realmente é o sindicato que mais sofre de todos, não é? Os outros sindicatos ainda conseguem lutar um pouquinho à frente ao Estado. Muito bem. Zé de Freitas falou na sua nota sobre, portanto, o atraso salarial dos trabalhadores de segurança do Hospital de Cambiote. E vamos também incluir os outros que, portanto, não mostraram a insatisfação. O que é que realmente tem sido, como têm sido as políticas dos Estados para a proteção? Muitas vezes trabalham sem contratos e sequer desconhecem a lei que protege os trabalhadores. Bem, antes, quero só fazer aqui referência ao que falou sobre dignidade. Ouvi aqui o termo dignidade na questão que colocou o meu colega. Diamantino, a dignidade para um trabalhador tem dois pilares fundamentais. Tem outros acréscimos, mas tem dois pilares fundamentais. Condições de trabalho e a remuneração. O salário que vai oferecer. Se essas duas coisas estiverem bem assentes, o resto até dá para negociar. Mas as condições de trabalho e a remuneração, essas não dão para negociar. As pessoas só vão aos serviços hoje porque, pronto, se calhar ficam em casa, como dizem, estão cansados de assistir Blast. Então, vão sojar. Porque em condições normais as pessoas não deviam trabalhar. Nós tivemos um programa, acho que o ano passado, sobre o 1º de maio, onde um senhor de segurança disse que está há 2 anos e 3 meses sem salário.
Esse não está sem salário, ele está desempregado. Só que para não ficar o dia todo em casa a olhar para as crianças, ele vai para um serviço. Vai para o serviço e depois lá tem aquelas ações que o Estado depois vai chamar que são ações de corrupção. O que é? Vender um par de luvas, subtrair um bem que está disperso aí no quintal do sítio onde está a controlar, para ver se consegue voltar para casa com 2.000 kwanzas. Ou seja, ele tem uma conduta indecorosa, sim, é verdade, porque fez o que não devia fazer, mas há um ente que o impeliu nessa direção, que o forçou a ter essa atitude. E esse ente, que é o Estado, nunca é responsabilizado. A responsabilidade vai sempre no funcionário. Em Luanda detiveram 2 enfermeiras, que nem tinham sequer contrato, mas iam ao hospital todos os dias. Por quê? Porque lá era uma fonte de fazer dinheiro, cobrar os serviços. E quem ganha menos, quem ganha pouco, acaba indo ao serviço, aos hospitais, etc. Os seguranças dos hospitais em Luanda fazem muito disso. Quem já andou lá no David Bernardino sabe como é que é. Você tens um paciente lá, dá 2.000 kwanzas e tens livre acesso no quintal, entrada e saída. Eles podem ficar 1 mês, 2, 3 meses sem salário. Esses 2.000 dos pacientes é que vão fazendo alguma coisa para ele levar sustento para casa. Estou a falar da questão da dignidade do funcionário. Nós, por exemplo, no setor da saúde, nós trabalhamos 24 horas e temos uma refeição por dia, uma refeição pobre, muito pobre mesmo. Um arroz mal feito, com um peixe mal feito e chega. 24 horas de serviço. Mas eu também, justamente, não posso pedir mais à senhora do meu refeitório, que está há 1 ano e 3 meses sem receber pagamento do Estado. O contrato já é muito curto. São 900 ou 1 milhão para uma cozinha de quase 600 colaboradores. Mas você está há 1 ano e 3 meses sem lhe pagar. É injusto eu ir para a senhora e pedir que ela melhore a refeição. Eu devo ir ao ente superior que contratou a senhora para prestar aquele serviço, para melhorar primeiro as condições do contrato, depois estar comprometido com o pagamento regular. Vamos esquecer essas questões dramáticas. Vamos na questão média, por exemplo. Estamos a trabalhar, somos todos empregados, temos o nosso salário. Hoje o salário de um funcionário público não dá para comprar um carro por qualquer crédito que ele faça. Funcionário público, em regra, o salário dele não chega para comprar um carro. Nós assim temos que juntar os nossos 3 salários para comprar um carro novo. A não ser que vamos comprar um carro usado. Não, créditos. Os nossos 3 salários, se fizermos crédito, vamos conseguir comprar um carro novo. Porque um carro novo está acima dos 10 milhões de kwanzas. Um I10 está a 13 milhões de kwanzas, 14 milhões de kwanzas. Um Suzuki Express está a 14, 15 milhões de kwanzas. Eu se ganho o salário do técnico médio, não, do técnico superior, para não falar que estamos... Se bem que a maior parte dos empregados são técnico médio. A mostra se devia ser com a maioria, né? O salário de um técnico médio, seja no setor da saúde ou na educação, quanto é que é? 150 mil. Se fores fazer um crédito com 150 mil nessa altura, vão te dar 2 milhões no máximo. 2 milhões e 500. Não chega a 2 milhões. 2 milhões e 300 e tal. Vamos arredondar por 2 milhões e 500. Acho que é 1 milhão. Não, para 5 anos, para 3 anos. Se for um crédito para 5 anos, que é o tempo máximo da maturação de crédito, que não estão a dar, os bancos estão a dar até 3 anos. Se for um crédito de 5 anos, vão dar até 2 milhões e 500. 2 milhões e 500 você não compra. É uma motorizada de 3 rodas. Não vais comprar um carro. Se nós os 3 juntarmos, nossos 2 milhões e 500, são 7 milhões e 500, que nem chega ainda assim um carro novo. Que dignidade é essa? Que dignidade é essa? Regra geral, eu enquanto funcionário público, a questão de ter ou não uma viatura seria uma questão facultativa. Eu queria decidir se compro ou não uma... Porque eu tenho uma garantia, eu tenho um salário. O meu salário devia ser garantia de que eu tenho condições de pagar algum bem a meu favor. Na construção, um saco de cimento são 10 mil kwanzas mais ou menos hoje. Estás a perceber? Quer dizer que com o meu salário todo, eu compro 15 sacos de cimento, enquanto técnico médio. Com o transporte também até... E 15 sacos de cimento não levanta... Não dá para bater sequer blocos para uma casinha como esta. Diamantino, até quando é que um funcionário público vai conseguir dizer que eu vou construir a minha própria casa? E depois o Estado deu as centralidades num certo tempo, disponibilizou para compra de renda resolúvel. Cortou a questão da renda resolúvel. Agora, ou você paga a casa a pronto, ou vai ser inquilino do Estado para sempre. Quer dizer que os funcionários públicos nunca mais vão ter casa. A se manter esse cenário, o funcionário público nunca mais vai ter casa. Como solução? Biscato.
A pessoa é funcionário público e trabalha mais em 6 colégios. Estás a perceber? Para no fim do dia chegar pelo menos 400 mil. Mas é 400 mil que a pessoa não tem mais vida própria. Aqueles que não fazem, os médicos, por exemplo, eu não falei ainda dos médicos, porque a doutora Benedita não estava, agora já está. Os médicos, ouvia-se aí, os médicos agora ganham bem. Meu, para o médico ganhar minimamente bem, quase que nem dorme mais, não tem mais vida. Faz banco, depois banco, consulta, não sei o que, consulta, descansa umas 6 horitas, tem que voltar, para no fim chegar àqueles bancos e as horas extras, chegar um pouquinho, mas ele vai ter um salário mais ou menos estável durante 6, 7, até 10 anos da sua vida. E vai ter o resto dos seus anos a pagar a saúde que está perdendo nessa altura. E até se, em contrassenso, um médico que sabe muito bem os efeitos benéficos, por exemplo, do sono, da boa alimentação, do repouso, se colocar nessa condição de sacrificar tudo isso, andar atrás de um dinheiro, para amanhã gastar o mesmo dinheiro em busca de saúde que nem chega. Agora, para responder a minha questão. Não, a tua questão está respondida nas minhas palavras. Estou a dizer que quem nos culpa isso tudo é o Estado. As políticas do Estado é que colocam os funcionários nessas condições. Porque se o Estado fosse um ente de bem, diz em teoria que o Estado é um ente de bem, mas se fosse de facto um ente de bem, são políticas conjugadas que trazem dignidade ao funcionário. São políticas conjugadas que trazem o bem-estar da classe. Se você não paga, isso funciona em cadeia. Se você não paga um salário digno, o salário digno é um salário muito alto, porque não adianta pagar um salário muito alto e o custo da cesta básica estar alto na mesa. Não adianta pagar um salário muito alto e encarecer o custo das viaturas, por exemplo. Não adianta pagar um salário muito alto e encarecer o custo do material para a construção de residências. No final de contas, tem que ser um conjunto de políticas conjugadas do Estado para beneficiar a classe. Porque se você sobe o salário mínimo e sobe o custo de vida, por exemplo, subiu agora o gasóleo, tudo subiu. Quando subiu o gasóleo, tudo subiu. Ainda que o salário subiu naqueles 25%, supostamente. O gasóleo subiu 50%. Quer dizer que o custo de vida vai subir no mínimo 50%. Porque o gasóleo é que dinamiza a sociedade econômica. Porque é que a indústria trabalha a gasóleo, os transportes pesados trabalham a gasóleo, as máquinas agrícolas trabalham a gasóleo. Quando você sobe 50% do preço do gasóleo, você subiu 50% do custo de vida. E em contrapartida, você só subiu 25% do salário. O que quer dizer, e para piorar, subiu 25%, mas o imposto está lá. O desconto também aumenta. No final, no líquido, nem é 50% do aumento que o trabalhador teve. Então, é o Estado que tem sido o nosso principal prejudicador nesse processo. Enquanto nós não encontramos formas dignas e contundentes de reivindicar, isso vai durar muito tempo até que surja novamente uma situação como aquela de Chicago e poderemos ter até derramamento de sangue e nós não queríamos chegar até esse Muito obrigado. Benedita, o Estado o Estado angolano tem criado leis laborais e programas para melhorar as condições de trabalho e promover o emprego, mas muitos trabalhadores continuam a enfrentar baixos salários, exploração e insegurança no trabalho. As políticas do Estado angolano são, de facto, eficazes e benéficas para garantir a dignidade aos trabalhadores? Olha, por parte, sim, são benéficas. Vou só repassar aqui a deixa do Cata e do GEL, em função da primeira pergunta que o Diamantino colocou, onde o Estado tem pecado sobre a falha dos direitos do funcionário. Primeiro partindo, ainda assim, estamos a dizer aqui o Estado, mas também vou discordar do GEL em uma parte em que sobre a sua funcionária, a minha funcionária, o setor privado, não devemos culpabilizar diretamente o Estado. Eu, se decidir ter 3 empregadas por minha livre e espontânea vontade, independentemente se o meu salário esteja atrasado ou não, e ao não pagar a elas, não tem nenhuma relação com o Estado. Que fique bem claro isso. Para o setor privado, existem empresas burladoras, muito falcatruadas, que elas simplesmente, o Estado talvez erra em aceitar contrato com essas empresas que não sabem velar os direitos dos próprios funcionários. Existem funcionários que fazem greve do setor privado, aquela greve para o Estado é quase irrelevante, porque é uma empresa que já não tem condições de continuar como empresa, e, no entanto, está ali a prestar serviço para o Estado. É claro, de limpeza, de segurança. Quando não recebem salário, isso não é culpa do Estado. Não é culpa do Estado, mas sim daquele que selou um contrato com o Estado. Aí, sim. Só uma parte. É assim, o empresário presta serviço. Sim.
o salário da empresa é o pagamento da prestação de serviço que fez. É o Sim. salário da empresa. Sim. E com esse salário vai pagar os seus funcionários. Sim. Se a doutora Benedita me colocasse aqui um cenário, porque até a própria lei é clara, são 90 dias para o pagamento da prestação. Até 90 dias o Estado não está em cumprimento. Isso é de lei. Até 90 dias o Estado não está em dívida. Mas essas empresas têm que ter fundos. Sim, por isso mesmo, os 90 dias são mesmo fundo. Quer dizer que a empresa tem que ter capacidade de sustentabilidade no mínimo até 90 dias. Porque até aí o Estado não deve ninguém. Mas nós estamos a falar de um ano Isto estamos de a dívida passar do numa Estado com as empresas. Geo. Como não culpabilizar o Estado um ano depois? Nós estamos Há a umas falar. que mais do que A ver ano. Vou lhe dar um exemplo. O Não, combate isto à está a pobreza. acontecer há mais ou menos 1 ano, 2 anos, mas Sim. antes dessa nossa crise Há com as empresas. finanças, Sim. já havia empresas que não pagavam os funcionários Exatamente. e não havia nenhuma crise. Sim. Com a senhora Há funcionários ministra que recebem o dinheiro das finanças, compram um carro ou viajam Há com a família. empresas que não pagam mesmo, Isso é não verdade. pagam. Isso Essas não é o empresas- culpa do Estado. O Estado Em também- momento algum. Sim. Doutora Benedita. Doutora Benedita, o Estado é árbitro. Uma empresa que não está legalmente É construída. falta de fiscalização porque ele peca. Ele Quando o peca Estado ao- pecar mesmo na ao fiscalização, é Senado, responsável. por uma empresa que não Posso- está em O condições. processo mesmo das empresas já é muito viciado, há muito amiguismo. Então é onde ele culpa-se, porque Também senão, culpa do Estado. quando vão reivindicar, porque, olha, estou no meu momento para dar uma resposta ao CATA anterior e ao GEL. A forma de reivindicar é que não está a ser a mais adequada. Penso assim, porque ele perguntou por que até agora é como se o Estado não ouvisse as centrais reclamações. sindicais. Não é isso? O que acontece, na minha ótica, eu, Benedita, como funcionária do Estado, não é isso? Eu sou funcionária pública, não estou no setor privado. E, no entanto, um exemplo prático, eu sou funcionária antes, porque quando vai reivindicar tem que estar filiada a um sindicato, não pode, senão Reclamar em grupo é é alguma sempre outra melhor do que coisa, de não é isso? forma isolada. E graças a Deus os sindicatos estão a crescer, Sim. cada setor está crescendo, o sindicato, isso é muito bom, e os governos estão a anuir, porque passa por lei, eles estão a aceitar que as pessoas agora, através dos sindicatos, estejam mais organizadas e podemos saber os problemas deles. Sim. O que acontece? Eu, como sindicalista, representante, imagina que eu sou presidente do sindicato deste encontro nosso. Temos que, é como o dia de hoje, o dia 1, vamos sentar e refletir o que é que precisamos, o que é que está acontecendo. Porque ainda nós não estamos a falar de vantagem de empregos, aqui há muitos empregos, Geo. Há Não, muitos empregos. a oportunidade de emprego é De emprego. lá para cá, muitos empregos, assim como muitas Emprego- demissões. Não, Eu não sei se vamos há falar disso aqui trabalho, hoje. há trabalho. Emprego Sim, sim. Há trabalho. Então, através desse O sindicato, emprego o que é tem que outro acontece? requisito. O sindicato, em alguns momentos, está a perder a sua essência de reivindicar. Ele falou muito bem, tem jogo de interesses pessoais. Isso também é. Tem. normal. Então, quando você joga o teu interesse, não estás a reivindicar direito com o executivo. O executivo é aquela instituição que está capacitada com todos os quadros. Não pense sequer que quando tu vens com uma ideia, não tem alguém que já sabe de ti. Então você está aí com as suas malícias a pensar que estou à frente a representar um grupo de pessoas, mas com os seus interesses. Não terás sucesso. Não é cafricar. E você que não é cafrica, nenhum governo não cafrica ninguém. Ei! Não, se cafrica, tá bom, que cafrica. Mas hoje, quando você não veio com as intenções mais adequadas, imagina onde eu quero chegar como exemplo. Há sindicatos que primeiro eles ameaçam. Eu vou te falar que há muitos empregos e uma ministra sai à rua a dizer no ano de 2024 empregamos 5 milhões de pessoas e vocês vão duvidar. Quais são as causas da dúvida? Primeiro, são concursos que não são anunciados, mas eles existem. São funcionários que não enaltecem os próprios ministérios. Eu estou bem, estou a ganhar bem, mas eu nunca mais me ouvi falar bem do ministério. Então, são esses empregos que na estatística conta, porque são relatórios. E o que é que o sindicato vem? Não procura saber se isso é verdade ou não. Vem logo com a bomba. E se o executivo realmente tiver razão? Simplesmente vai ignorar-te, porque tu, como representante de uma associação, não tens a capacidade de investigar e fazer o seu próprio trabalho. Tem que estar equipado, formado, competente, para depois ter certeza absoluta que aí houve falha. Aqui, o que está acontecendo, Geo? Acredita em mim. Quando tu vais reclamar antes, sem primeiro fazer um estudo, estamos num país político, 100% político. Porque os sindicatos, eles às vezes parecem como
uma oposição, não é isso? Eles reivindicam como se fosse um outro partido político. Não, mas o sindicato é Isso mesmo tá para errado. reivindicar, é mesmo para- Não, a reivindicação é possível. para A apoiar, greve é não. legítima. para apoiar é Mas a quando- forma como tu vem reclamar, isso é o primeiro bloqueio com o executivo. Sim. É o primeiro bloco. Nós temos que mudar a forma como reivindicar se vamos representar classes. Doutor Margarida, uma outra questão para terminar a sua Sim. abordagem. O governo provincial do ano declarou o estado de emergência para reabilitar a imagem urbana da cidade. Um esforço importante para a estética da nossa cidade. Mas o que, portanto, como se pode justificar uma emergência de beleza quando o capital humano, aquele que está, portanto, a deixar ou a fazer esforço para garantir a beleza da cidade, ainda caminha 3 meses sem salários? Recebemos recentemente aqui na nossa redação, portanto, pessoas que estão até a pintar o edifício do governo provincial do ano estão há 3 meses sem salários. Portanto, como justificar esta posição quando, portanto, o Estado promove para o bem dos cidadãos? Olha, por mais que vocês tentem me condenarem, mas eu vou dizer, isso é um não assunto. Falamos há pouco tempo de empresas privadas. Isso é setor privado, pinturas. Essa emergência está a se contratar setor privado. Eu teria respondido com muita clareza se tivessem dito o concurso público de limpeza, aqueles que estão a limpar a cidade ou não. Sendo que é setor privado, eu não comentaria muito sobre esse assunto. De maneira que eu já disse aqui, sobre as empresas privadas, não temos que estar a debater aqui, a sério. As empresas privadas não é o nosso assunto do Dia do Trabalhador. Não é. Se é que tem aqui um representante do setor privado para falar... Eu posso representar? Não, aí... Eu tenho funcionário. Não, nós estamos a... Você é empresário, mas não vais culpar o governo. Vou Não vais. culpar, mas na minha fala eu vou colocar. Não vais. É verdade. Não vai. Você tem que culpar o governo do banco que fizeste. O GEL é funcionário público do setor da saúde. Falou muito bem que, como funcionário, faltou-lhe isso aqui. O setor privado da sua área, como empresário, não vem aqui. Não, vem. Tá bom. Me dá só 5 segundos. Mas não tem culpa do O setor executivo. público, 5 segundinhos mesmo. O Estado gera tanto o setor. O Estado aqui, vamos tirar ainda o Estado, vamos fazer clareza de conceitos. Sim. O Estado somos todos nós. O governo. O governo é responsável pelo setor público e privado. Sim. Porque as leis são aplicadas ao público, a lei de contratação pública é para o público e para o privado. Agora, os sindicatos devem mesmo reivindicar. Quem apoia é fã-clube. Se o governo quer apoiar, faz fã-clube. Tem já os Move Angola, os Ajapraz, os Movimentos Nacionais Espontâneos. Isso são mesmo fã-clubes para apoiar os feitos do executivo. O sindicato não é criado para apoiar os feitos do executivo, não. Os sindicatos devia. Doutora, os sindicatos são não, criados tem que enaltecer. para reivindicar os então, por isso é a oposição. Agora estão a ver. Não, deixa-me só terminar. Quer dizer, o sindicato vai estar satisfeito com a conta dele. Deixa-me só terminar, senão não fica claro. Os sindicatos são criados para reivindicar. Os sindicatos são mais movimentos de pressão. Reivindicação, Não, deixa só terminar. É para reivindicar o direito da classe trabalhadora. Proteger os direitos da classe trabalhadora. O sindicato não tem não há violação desse direito, não há sindicato. Não, isso é que eu estou a lhe dizer. O sindicato não tem nada que não então não tem que... Não, Diamantino, deixa-me só terminar. Isso em casa tem que ouvir. Porque isso é problema de vocês. Os sindicatos são grupos de pressão para instar as entidades empregadoras a cumprirem com as suas obrigações com os empregados. Esse é o conceito. Não é o conceito de sindicato. Agora, por isso é que os sindicatos não fazem nada. O sindicato da saúde não faz feira de saúde porque só querem reclamar. Não, deixa eu só terminar. Tem que enaltecer também alguma coisa para a população. Não, são os fã-clubes que já não. Depois, a classe privada, aqui a classe privada merece grande respeito. Falar que não podemos discutir aqui a classe privada é um erro muito grande.